irmãos, como é que é? Estão animados, contentes ou felizes? Estão algures ali, não é? Ok. Temos estado de volta da palavra do Senhor, o valor das Escrituras. Os irmãos já repararam que tudo depende do que vale a Escritura. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, o cristianismo era uma ilusão. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então, irmãos, é suficiente para transformar o mundo inteiro. Tudo vai depender do atributo que nós reconhecemos nela. Ela não precisa do meu reconhecimento, mas para que ela atue em mim, eu preciso do reconhecimento dela. E eu gostava de continuar a nossa... Hoje é um dia, temos também, graças a Deus, vamos tomar a ceia do Senhor juntos, mas eu gostava então, não queria abusar muito do nosso tempo, como é óbvio, temos várias atividades, mas queria continuar na senda do benefício ou da importância das Escrituras, está bem? Vamos, os irmãos imaginem que eu agora perdi a minha informação. É verdade, estas coisas destas modernices todas, dos tablets, não é? Qualquer dia já não precisamos ir à igreja, que temos tudo aqui. Mas ok. Imaginem que eu não tenho agora esta informação. O que é que eu fazia? Digam lá. Olha ali o Salmo 23, que é assim que alguns fazem. Até o Salmo 23, está resolvido, não é? Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, verso 4. E vamos falar sobre, eu tenho só hoje 3 aspectos para considerar. Aliás, eu posso dizer 3, não. Temos 2 grandes aspectos que eu quero falar com os irmãos. É que as Escrituras são a causa do avivamento, vai ser o segundo aspecto. E o primeiro é que as Escrituras devem induzir-nos ou conduzir-nos à obediência. Salmo 119. A Bíblia só tem poder transformador no coração do obediente. Não há magia na Bíblia. Irmão, eu tenho a minha Bíblia aberta no não sei o quê, está aberta. Está aberta naquele texto onde diz que o Judas foi e enforcou-se. O irmão não vai. Entendo o que eu estou a dizer. Às vezes as pessoas pensam que há uma magia no texto. Eu tenho a Bíblia na minha mesa de cabeceira. Não vai fazer diferença. A diferença faz quando o irmão pega nela e começa a obedecer à palavra. E na medida que o irmão vai obedecendo, Deus vai transformando a sua vida. Portanto, há uma transformação que se dá, mas é à medida que nós nos vamos apropriando, vamos comendo, não é? Por isso também a Bíblia se apresenta como o alimento. Vamos ao Salmo 119. Os irmãos abram comigo, faz favor, o verso 4. Salmo 119, 4. Este é um famoso texto, um capítulo enorme, que fala sobre as Escrituras, o valor das Escrituras. Verso 4 diz: Tu ordenaste os teus mandamentos para nos fazeres felizes. Amém? Não? Eu não gosto daquela ideia. Eu vou à igreja para ser feliz. Eu vou à igreja, vou-me alegrar. E até às vezes nós no louvor, e nós tivemos um tempo de louvor maravilhoso. Mas o tempo de louvor não é para nos alegrarmos. Até às vezes nós chegamos aqui, nem condições temos quase para cumprimentar os irmãos. Mas ainda vamos louvar. O louvar, o pregar, isto é muito mais... Nós não estamos aqui para animar a malta. Nós estamos aqui para aprender como agradar a Deus. Como obedecer ao Senhor. Claro que quando nós obedecemos também somos felizes. Mas isso é o resultado, é o produto final. Às vezes obedecer é difícil. Às vezes obedecer traz sacrifício. Mas eu gosto do salmista. Vejam este versículo tão pequenino, mas tão poderoso. Tu ordenaste os teus mandamentos. Irmãos, por definição, o mandamento é uma ordenança. Os mandamentos são ordens. O Senhor disse, se nós lemos os 10 mandamentos, são ordens. Não é, eu acho que é melhor, talvez se fizeres vai... Não farás, não dirás, não invocarás. É imperativo, é ordem. Se queres ser feliz, claro que os 10 mandamentos, por um lado, são uma ordem, por outro lado, também são a forma que Deus tem de trazer... A ver se eu explico isto aos irmãos esta manhã, porque é assim que eu vejo os mandamentos. Os mandamentos são as dicas que Deus tem para nos fazer felizes. Vou dizer isto de outra forma. Quando nós lemos os 10 mandamentos, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, agora repare, da casa da servidão. O que é que Deus vai dizer? Eu vou-te dar 10 dicas para viveres livre. Porque eles estavam presos e Deus diz: agora eu tirei-vos de lá e eu vou explicar-vos, vou dar-vos 10 formas para vocês se manterem livres daquela servidão. Então os mandamentos que são imperativos, e eu gosto deste Deus, eu não quero mudar para outro Deus. Porque eu tenho um Deus que tem o direito de se impor, tem o direito de dar mandamentos, tem o direito de impor as regras, mas Ele tem a graça, faz o favor de, à medida que eu cumpro as obrigações, eu sou feliz. Ou seja, Deus não colocou regras para nos aprisionar, para nos amedrontar, para nos destruir, mas os mandamentos são libertadores. Os irmãos já repararam uma sociedade onde fosse possível viver em pleno os 10 mandamentos? Não adulterarás. O irmão estava sempre descansado.
não roubarás. Imagine se ninguém roubasse. Arrebentávamos com uma data de negócios. Tudo o que é seguradoras, isso acabava tudo. Policiamento, isso acabava tudo. O mundo era um paraíso. Mas nós cantamos esta manhã que o reino de Deus vem. E sabe como é que o reino chega cá? A palavra de Deus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. À medida que o irmão afirma, executa, pratica a vontade, o reino está a se instalar. E este reino tem que se instalar onde o irmão estiver, está o reino de Deus. Talvez o irmão diga, mas o mundo ainda rouba, mas o irmão não rouba. O mundo tem que reconhecer que é beneficiado com um crente, com um homem, com uma mulher que obedece aos mandamentos do Senhor. Eu tirei-te da casa de servidão, então, Senhor, até agora como é que eu faço? Olha, agora é assim, quem é que tirou? Foram lá as imagens, os deuses, ou fui eu? Então foste tu, Senhor. Então não fazes imagens para ti. Claro que não, Senhor, claro que eu não vou fazer. Eu só te quero adorar a ti. Certo? Não invocarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, de qualquer maneira. Claro que não, Senhor, eu tenho respeito por ti, eu honro-te, eu quero te honrar, eu quero te reverenciar, eu quero amar-te com todo o meu coração. Até depois como é que tu fazes mais? E o que é que, Senhor, o que é que tu dizes? Olha, também é assim, se tu achas que eu sou assim tão importante, tens que me dar algum tempo. Então lembra-te o dia do sábado. Então dá-me um tempo. Porque quando nós valorizamos alguém, damos-lhe tempo. Agora sintam isto, quando há uma transição dos mandamentos de Deus para o ser humano. Porque os 4 primeiros têm a ver comigo e Deus, os outros têm a ver comigo e os outros. Já viram no 4 quando salta para o 5º, quando se muda de um sistema para o outro? Temos um sábado para honrar Deus, mas em simultâneo para nós descansarmos. Não é bonito? O nosso descanso está quando damos tempo ao Senhor. Estão a sentir isto? Vou ter que escrever um artigo para o Novos Alegria sobre o sábado e vou fazê-lo e vou explicar isto. Porque nós estamos a viver no verdadeiro sábado, mesmo que seja domingo. Imagina o 5º mandamento, honra a teu pai e tua mãe. Imagina uma sociedade onde todas as pessoas respeitam os pais. Os mandamentos são ordens, são ordenanças, que é assim que aqui o nosso texto diz, tu ordenaste os teus mandamentos. Agora veja a ideia. Temos aqui um advérbio de aplicação. Para que diligentemente os observássemos. Tem que haver capricho em nós. Nós temos que amar obedecer à palavra do Senhor. Há pessoas que podem, isto é um grande estudo, não é? Podem pensar assim, mas agora no Novo Testamento nós já não temos que, agora no Novo Testamento já não temos que cumprir os 10 mandamentos. Não temos que cumprir. No Antigo Testamento tu cumprias andar de trotinete, agora tens a ajuda do Senhor porque deu-te um automóvel com turbo. Não, tu agora tens que obedecer à mesma, só que Ele vai te ajudar, só que tens o Espírito Santo em ti, só que tens o próprio Deus que vai te dar força, só que tens o próprio Deus que te vai convencer. Os 10 mandamentos não são regras de um Deus ultrapassado. Os 10 mandamentos são afirmações do caráter de um Deus que não muda e de um Deus que continua a libertar o seu povo através deles. Amém? Os irmãos entendem? Isso é lá para o Antigo Testamento. Ok, isso é outra pregação. Mas veja, eu quero voltar aqui para esta parte final, verso 4, para que diligentemente os observássemos. As Escrituras é para serem lidas, meditadas, vividas, pensadas e praticadas no dia a dia. Deus chamou-nos à obediência. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Somos todos assim, não vale a pena estar a apontar. Nós lemos a Bíblia com os nossos óculos. E às vezes nós andamos, como dizia o pastor Alfredo Machado, versículos doces. Nós andamos à procura daquelas, temos uma tendência natural de ir à procura de coisas que nós gostamos. E às vezes as coisas viramos o bico ao prego, que é, em vez de eu ceder à palavra, quebrar o meu orgulho, ceder, me autonegar para obedecer à palavra, não, eu vou à procura daquilo que suporta, que vem ajudar o meu ego, que vem suprir as minhas necessidades, que vem suprir aquilo que eu preciso, que vem me dar aquilo que eu quero. E a Bíblia não foi escrita para Deus passar a mão, desculpem a expressão, a Bíblia não foi escrita para Deus passar a mão no pelo. A Bíblia não foi escrita para Deus agradar ao homem. A Bíblia foi escrita para nós agradarmos a Ele. E quando eu leio a Bíblia, a minha primeira preocupação não é se aquilo me vai beneficiar, se é bom para mim, é o que é que Deus quer que eu faça. Lembram-se do mandão do Paulo? Era o chefão daquela equipa. Ele até tinha autorizações para prender os cristãos. Sabe o que é a primeira coisa que ele disse depois de se encontrar com o verdadeiro Senhor? Ele quebrou e ele disse, foi mesmo assim, Senhor, que queres que faça? Já está. Ponto de viragem. E o ponto de viragem na nossa vida dá-se quando nós chamamos Cristo de Senhor e estamos dispostos a obedecer-lhe a Ele. Então as Escrituras devem sempre conduzir o crente à obediência. Eu leio a Bíblia, os irmãos sabem, eu estou a pregar agora, todos os irmãos estão a ouvir o mesmo.
Mas cada um tem um coração diferente. E Deus sabe, e Deus conhece cada um, como é que cada um está a reagir àquilo que está a ouvir. Os irmãos sabem, quando eu ouço a palavra de Deus, nunca mais sou o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Ou fico melhor, ou pior. Depois do irmão sair daqui, vai ser melhor ou pior. Porque o irmão vai ter que decidir se vai obedecer ou não àquilo que ouviu. E eu tenho que decidir. Aquilo que eu ouvi hoje, eu vou obedecer ou não vou obedecer. Se eu começo com um critério, mas aquele texto é muito difícil, é o que faltava, naquele aspecto da minha vida. Cuidado com isso, irmãos, porque também eles disseram que era duro aquele discurso e abandonaram Jesus. Mas Pedro tinha razão. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, quando eu leio a Bíblia, não preciso estar num culto, até mesmo na minha casa, quando eu estou a ler esta palavra, isto não são bitites divinos. Deus tem uma opinião, vou considerar a opinião de Deus. E depois vou ver as estatísticas. E depois vou considerar os manuais. Não, quando o irmão vai para a Bíblia, vai já de cabeça quebrada, cabeça baixa, e dizendo, Senhor, fala que o teu servo ouve. Não faz diferença o que é pregado esta manhã, não faz diferença. Se é a palavra de Deus, é para mim e é para eu obedecer. Eu vou lá, hoje quem vai pregar? Não interessa quem prega, interessa o que se prega. Não faz diferença quem é o pregador. Hoje é o Carlos Fontes, hoje é que vai ser, porque ele vai dizer aquelas coisas. Não, mas quando o irmão sair, vai ter que obedecer ou não à palavra de Deus. E eu quero ser obediente à palavra do Senhor, para que diligentemente, com aplicação, com determinação, com o coração aplicado, nós os observássemos, nós obedecêssemos à palavra do Senhor. Vamos abrir no Evangelho segundo São João, capítulo 14. São João, capítulo 14. Ora, irmãos, digam lá, não é uma maravilha ter uma Bíblia na mão? Digam lá. Oh, quanto amo a tua lei, a minha meditação em cada dia. Lembram-se aquele corinho? Eu digo, lembram-se? Não sei se os irmãos ainda cantam. Mas nós cantávamos na escola, vê se não me lembra. Na escola dominical cantávamos um corinho sobre a Bíblia. Deixa-me ver. Eu gosto da minha Bíblia por verdadeira ela. Era assim, não era? Era assim, não era? Nós, os velhotes, lembramos estas coisas todas. Irmãos, será que nós amamos a mesma Bíblia? O irmão sabe, deixa-me perguntar e o irmão responda só para si. Em que lugar da sua casa o irmão tem a Bíblia? Pense, onde é que está a Bíblia neste momento? Qual é o lugar onde o irmão põe a Bíblia? Onde é que ela está a Bíblia? Qual é o lugar que lhe cabe? Ok? Numa talega, não? Isso era a história que eu contei, um saquinho de pano da nossa irmã Maria de Jesus, não é? É uma história que eu contei. São João, capítulo 14, 23. Olha, ouça a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, qual é o grande sintoma, o grande sinal de que amamos a Deus? Diga, eu amo ao Senhor. Sabe que a Bíblia não diz para o irmão dizer que ama, a Bíblia diz para o irmão amar. Repito, a Bíblia não diz para o irmão dizer que ama, a Bíblia diz para o irmão amar. Claro que quando nós amamos também vamos dizê-lo, obviamente. Mas eu posso dizê-lo, e aqui o texto é bastante claro, não é? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vejam este ciclo fantástico. Eu amo, obedeço a Deus e Deus ama-me. Não é o que diz o texto? E meu Pai o amará. Tu amas a Deus, tu obedeces a Deus e Deus ama-te. Sabe quem é que está a escrever isto? O discípulo amado, João. Porque João descobriu este truque. Mesmo o próprio texto, este evangelho é o único que intitula João do discípulo amado. Deixem-me parafrasear. O discípulo que descobriu quanto era amado à medida que amava. João não era o discípulo preferido, mas João teve uma descoberta. Ele descobriu, à medida que ele abria o seu coração para Jesus, ele percebia a grandeza do coração de Jesus. Ou seja, nós nunca iremos chegar a Jesus sem receber o feedback. Nós iremos lá, iremos receber o amor, iremos sentir aquele amor, iremos sentir o carinho, a recepção, a abertura, a prontidão. Se eu amar, eu vou perceber que Ele me ama. E guardareis os meus mandamentos e viremos para Ele. E repara-me, a grande mensagem de Jesus não é muito importante aqui. E Jesus está a dizer, eu vou partir, porque nós estamos no último, irmãos, estamos no último discurso de Jesus. Ele está em particular, Ele está-se a despedir. Naquela mesma noite Ele vai ser preso. E Ele está a dizer o que? Ele está a dar uma novidade. Ele está a dizer, a partir de agora, vamos entrar numa nova forma de presença. A partir de agora, vocês vão ficar sem mim, mas vão ficar comigo e o Pai. Isto é uma grande notícia. Jesus está a dizer, vocês não têm que ficar frustrados porque eu vou ser preso ou porque eu vou ser morto. Não. Se vocês me amarem, eu vou estar aí. Sabe o que é que Jesus está a ensinar? Ele está a dizer que Ele está onde houver obediência.
Ele dizer que onde tu estiveres, é por isso que nós dizemos, irmãos, a Bíblia diz, eu estou convosco todos os dias. Calma aí, temos que ler bem a Bíblia. Jesus não disse que estava comigo. Ele antes disse para eu ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ele disse fazer discípulos em todas as nações. E depois é que ele disse, eis que estou convosco. O que ele está a dizer, ele não está a dizer que está na casa dos mandriões e dos desobedientes e indisciplinados. Ele está a dizer que está e vai contigo quando tu cumprires a missão. O nosso Deus é um Deus que também quer nos responsabilizar. Ele ama-nos, mas Ele está a dizer, eu amo-te, dei-te a minha palavra e tu agora deves mostrar o teu amor por mim, obedecendo à minha palavra. E se tu fizeres, tu não me vais perder a mim, tu vais me ter a mim e vais ter o Pai. E eu quero que Ele e o Pai estejam em mim. Como? Obedece à palavra dEle. Então quando o irmão estiver a obedecer, Deus vai lá estar. Isto não é fabuloso, irmão? Ou seja, no fundo, Deus assume as despesas, Ele assume a responsabilidade. O irmão faz a vontade dEle e depois Deus cuida de si. O que é que Jesus ensinou? Que não devemos ficar preocupados quando estivermos diante das autoridades, quando fomos presos, quando formos julgados por causa do seu nome. Porquê? Porque o Espírito Santo, nesse mesmo momento, nos dará a palavra. Isto é fabuloso. Então o que é que Deus está a dizer? Não te preocupes, se tu fizeres aquilo que eu quero, eu tomo conta do resto. É bom ter bons advogados. Não é verdade? Ele é o nosso advogado, ele faz essa defesa, ele está lá para cuidar do processo. Carlos Fontes, Senhor, mas se obedecer, esquece, obedece que eu trato o resto. Viremos e faremos nele morada. Estou entusiasmado mais para o tempo que tenho que começar a baixar o gás. Capítulo 15, verso 10. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus ainda, é muito perto, é logo a seguir. 15, verso 10, se guardardes os meus mandamentos, lá está, é sempre a mesma coisa. Lá atrás o que é que diz? Que se eu amo a Deus, eu obedeço, guardo. E agora continuamos. Se guardardes, permanecereis no meu amor. Do mesmo, os irmãos já repararam que a desobediência esfria o amor. A desobediência rouba os laços de amor. A desobediência afasta-nos daquilo que o amor traz, que concentra, que une, que relaciona. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus está a ensinar o quê? Vocês têm que utilizar o mesmo truque, deixa passar a expressão, que eu uso. Que é, eu quero me manter no meu Pai, eu quero manter a minha ligação com o meu Pai. E como é que eu a mantenho? Na minha obediência. Senhor, faz. Se calhar a grande pergunta às vezes, em vez de orarmos, devíamos, mas é fazer uma introspeção. Será que eu estou a obedecer? Quer dizer, nós fazemos tudo o que queremos de segunda a sábado. Depois chegamos aqui ao domingo. Pastor, imponha as mãos, ore para mim. Como dizia o outro, passe-me a sua unção. Passe-me a sua bênção. Depois dou-te a ti e eu fico sem ela. Não. O irmão quer ser abençoado. Os irmãos sabem uma coisa? A bênção não depende de um ato místico de imposição de mãos do seu pastor. A bênção depende da sua obediência. É o irmão que tem que construir essa bênção. É o irmão que tem que decidir todos os dias. Olha, irmão, à segunda-feira de manhã, tão bem, segunda-feira de manhã. E terça-feira, tão bem. E não é andar com a mochila dos pecados 29 dias e depois no 30º dia, porque é dia de ceia, chegamos mais cedo ao culto, já nem vimos a novela na véspera, que é por causa dos pecados do mês inteiro, pedimos perdão aqui de manhã e ficamos quase de rastro para ver se tomamos a ceia dignamente. Não, meus irmãos, isso não é para viver, a vida cristã não é isso. Isso é vegetar. Nós precisamos dia a dia ter uma predisposição. Eu quero amar o meu Senhor com todo o meu coração. Eu quero obedecer ao meu Senhor. E Ele virá e fará em ti morada. E tu vais permanecer no amor dEle. Tu vais perceber o cuidado dEle, o zelo dEle, a ajuda dEle na tua vida. Aleluia. Olha, eu estou contente com o Senhor e espero que os irmãos também estejam. Sabe o que é que... Eu não vou abrir, mas em Hebreus 10 diz que Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Nós não temos capacidade para perceber o estado anímico, /espiritual, /mental, /físico da existência de Jesus durante 33 anos. Eu não tenho essa capacidade. Como é que um menino com 12 anos consegue ensinar os mestres? Como é que uma criança que nasce, mas ela também é Deus, ela sabe tudo, ela já sabia o momento da sua morte, ela sabia, até Jesus quando está a escolher os 12, ele já sabia o que Judas iria fazer. Eu não consigo perceber como é que se vive com isto. Como é que se vive sem dar sinais de que sabia? Eu não percebo nada disto. Mas sabe porque é que ele se condicionou, autocondicionou? Para obedecer. Para obedecer. Os seus irmãos lhe disseram, tu agora, olha, capítulo 7, João, vai lá para tu queres é fazer milagres, os teus discípulos todos. Agora, olha, vai lá à festa a Jerusalém, está lá muita gente. E ele disse, pois, o vosso tempo sempre está pronto. Mas Jesus tinha um relógio que era o relógio do... Ele era o único que tinha um relógio que era o relógio do Pai. Não é como aquele irmão que disse que Jesus era... Nunca ouviram esta, é muito engraçado. Jesus é como o relógio ômega, nunca se adianta nem se atrasa. Não é nada disso. Alfa e ômega não tem nada a ver com os relógios. Que coisa. Mas Jesus andava no tempo certo.
Irmãos, Jesus fez tudo certo. Os irmãos sabem que para fazermos o que é certo, temos que fazer o que é certo no tempo certo. Jesus não fez só as coisas certas, ele fez-las no lugar certo, no momento exato. Ele fez, chama-se no grego kairos, que é o tempo ideal, é a hora H, pumba. Os irmãos puxaram por ele, estavam a criticá-lo. Então agora vai aquela a gozar com ele. Então vai lá, olha lá, que é um sítio muito bom. E diz que ele não tinha ido, diz que só mais tarde é que foi. Ele sabia, eu irei no tempo certo. Porquê? Porque ele estava submisso à vontade do seu Pai. Será que nós temos esta paixão? Porquê? Porque Deus dá-nos as Escrituras para nos ensinar a obedecer. As Escrituras levam-nos a uma obediência. Eu vou entrar na parte final, o meu segundo ponto, que é as Escrituras são a causa do avivamento. Às vezes nós temos estas orações, não é? Oh Senhor, aviva a tua igreja. Oh Senhor, faz crescer a tua obra. Claro que sim, e devemos fazê-lo, devemos orar, muito bem. Mas sabe, irmão, sem Escritura não há avivamento. Avivamento é mais do que emoções. Porque o foguete vai lá, estrala e estala e vem para baixo e leva-se com a cana. Acabou a festa. Pronto, acabou. Mas nós precisamos de manter um avivamento, um despertamento, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja focada em Cristo, uma igreja que avança, uma igreja que... Mas isto tem que vir sempre da Escritura. A Escritura... irmãos, hoje o culto foi tão abençoado, foi tão bom. Nem sequer tivemos pregação. Calma aí, está bem. Pode não haver pregação, mas não é tipo, pregação é dispensável. Temos de ter cuidado com isto. A Escritura é que determina o resto. Os irmãos sabem como é que eu sei se estou a orar bem ou mal? Vou à Escritura. Como é que eu sei se estou a orar bem? Vou à Escritura. Como é que eu sei se seja lá o que for que eu faça, está certo? Vou à Escritura. Então é a Escritura que determina a minha vida. Certo ou não, irmãos? É a Escritura que é a bitola, é a partir deste padrão que Deus me diz, me determina como é que eu faço ou não faço, agrado ou não agrado. E eu quero agradar ao Senhor, então eu tenho que ir aqui. O avivamento da igreja, e eu queria ir ao Antigo Testamento para vermos que o avivamento vem exatamente quando nós voltamos para a Palavra, quando voltamos para as Escrituras. Eu vou abrir com os irmãos no segundo livro de Crónicas. Segundo livro de Crónicas, capítulo 15, eu vou mostrar aos irmãos que alguns reis trouxeram o povo de volta às Escrituras. E quando nós voltamos às Escrituras, há um avivamento. Quando é que o irmão leu mais tempo a Bíblia? Foi quando se converteu no início ou é agora? Não quero nenhuma resposta, obviamente que eu não quero. Irmão, eu não leio muito, mas está sempre cá dentro, está cá dentro. Mas como é que está cá dentro se o irmão não mete cá dentro? Está a perceber? O que está cá dentro é resultado daquilo que eu vou buscar à Escritura. Eu tenho que lê-la. Até a Bíblia diz que eu não tenho só que ler, diz que eu tenho que meditar. Paulo, quando está a admoestar a Timóteo a dirigir a igreja em Éfeso, ele diz, medita nestas coisas. Medita nestas coisas. E depois desenvolve-te nelas, ocupa-te nelas. Vive-as, para que o teu aproveitamento seja manifesto. Agora falei um bocadinho de algarvio, o teu aproveitamento. Amarafade. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Já reparou, quando a Bíblia entra no irmão, até os outros descobrem. Até os outros sabem. Para que o teu aproveitamento seja... Para que as pessoas olhem para ti. Onde é que ele foi? Aquilo deve ser da Bíblia. Não era tão bom que as pessoas conseguissem olhar para nós e conseguir determinar e descobrir que o nosso estilo de vida é aquele exatamente por causa da Bíblia que temos? Não foi assim lá em Antioquia? Esta coisa de chamar cristãos hoje, os cristãos... Alguns usam uma cruz, eu não estou a criticar usar, eu até sou preciso um dia também uso, não tenho nenhum problema, não estou a criticar o facto de usar isso. Mas essa cruz que se põe aqui no casaco é mais fácil de levar. Eu não estou a criticar usar, faz favor, entendam isto. Mas esta cruz não custa nada. A outra é que custa. A outra, aquela que não se vê no casaco. Mas essa tem que ser dia a dia, tem que ser dia a dia a minha oração. E é o estilo de vida que Deus exige de mim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. E lá em Antioquia eles descobriram que eles imitavam uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso começaram a chamá-los cristãos. Olha, estes são cristãos, estes são como Cristo. Não era bom que as pessoas dissessem também o mesmo de nós? Olha os bíblias, que era assim que nos rotulavam no início, os bíblias, não é? Olha os cristãos. Olha, alguns dizem os protestantes, outras vezes é pejorativo, se calhar outras vezes não é. Mas o que é importante é que as pessoas descubram que o nosso estilo de vida é compatível com aquilo que a Bíblia ensina. Vamos aqui ao nosso texto, 2 de Crónicas. Tenho aqui alguns reis, eu tenho textos de 4 reis.
Vou espreitar em dois com os irmãos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, o rei Asa. Vou ler apenas alguns excertos, só para os irmãos sentirem, perceberem o valor da lei do Senhor. Até eles chegaram ao ridículo. Irmão, imagine. Faz-me lembrar a história de uma irmã que vou contar a seguir. Eles chegaram ao ridículo diz que estavam a arrumar lá o templo, a casa do Senhor, encontraram o livro da lei. Encontraram. Por isso eu perguntei há bocadinho aos irmãos, onde é que os irmãos põem a vossa Bíblia? O pastor vai visitar a nossa irmã. Então a irmã tem lido a palavra de Deus. Oh, pastor, então como é que eu tenho lido? Eu não sabe, tenho muitas dificuldades em ler. Olha, não sei dos meus óculos, esses são os óculos, não consigo ler a Bíblia. Ok, está bom. Sabem o resto da história? Não sabem. Ela vai buscar a Bíblia e quando ela diz, então irmã, vai lá buscar a sua Bíblia que eu leio. Quando ela chega lá dentro do quarto e pega na Bíblia e abre a Bíblia. Oh, pastor, já descobri, os óculos estão dentro da Bíblia. Pois claro, se tu nunca lês a Bíblia, não vais descobrir que os óculos que estão dentro da Bíblia. As irmãs entendem o que eu estou a dizer? Claro que foi um avivamento naquele dia, ela achou os óculos. Ok? Onde é que o irmão tem os seus óculos? Ok, está bem. Ok. Será que estamos a ler a Bíblia? Qual é o lugar? Ou é preciso vasculhar a casa para lá no fundo da despensa encontrarmos um livro? O que é isto? Olha, é a Bíblia. Afinal, eu tinha uma Bíblia em casa. É isso? Ou esta Bíblia está dentro também do nosso coração? Oh, quanto amo a tua lei. Senhor, eu estou apaixonado pela tua palavra. E vamos ver que Asa usa a palavra, vamos ver como é usada como meio do avivamento. Capítulo 15 de segundo livro de Crônicas, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Irmãos, era um caos. E sem sacerdote que o ensinasse. Eles perderam a liderança espiritual. Já não tinham os sacerdotes que tinham a obrigação, os sacerdotes e escribas, tinham a obrigação, os escribas não eram apenas os copistas, não era apenas quem passava os textos. Quem passava de um manuscrito para outro, não era mais do que isto. Eles liam. Eu gosto do texto de Neemias. Diz que faziam que lendo se entendesse. Não chega. Irmãos, eu li todos os dias 8 capítulos e percebi alguma coisa? Não. Então o que é que serviu? A palavra de Deus tem que ser digerida. O irmão tem que ouvi-la, tem que lê-la, tem que entendê-la. Diz que estavam sem lei. O versículo 8 diz, ouvindo, pois, Asa, verso 8, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Irmãos, quando a Escritura chega à nossa vida, tem que haver evidências de transformação, de mudança da nossa vida. Quando a Bíblia entra, algumas coisas têm que sair. Os irmãos entendem? Então, quando encontraram a lei fazia um apelo. Os irmãos sabem, era óbvio, não é? Era óbvio. Quem lesse, já falamos dos mandamentos, bastava ler os mandamentos, não farás imagem. Portanto, a lei trazia o povo de novo para Deus. Portanto, quando se perde a lei, corremos o risco de ocupar a lei com outras coisas. E no verso 9 dizia, juntou a todo o Judá. O que eu quero mostrar aos irmãos é a ação do rei por causa do encontro com as Escrituras. E juntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vejam agora, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Quando o irmão é com a lei, o Deus da lei é consigo. Quando o irmão está nas Escrituras, o Deus das Escrituras está em si. E eu gosto deste texto porque é uma revolução quando a lei chega e aquele rei ficou apaixonado. Não, eu vou trazer o povo de volta para Deus. Eu vou alterar isto tudo outra vez. Verso 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Meus irmãos, com todo o coração e com toda a sua alma. Como é que o irmão está a servir a Deus? Ou temos tipo algumas áreas de reserva? Com toda a alma. E diz o versículo 18: e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. Os irmãos, vejam, encontraram a lei. Quando se encontra a lei, muda tudo. Então o que eu estou a precisar na minha vida é encontrar-me com a lei. Os irmãos sabiam que a Bíblia tem resposta para todas as questões da nossa existência? Está tudo aqui, sobre tudo. Está ou não está? O que nós precisamos é de Bíblia. Leia a Bíblia.
coma a Bíblia, cheire Bíblia, engula a Bíblia. Deixe que ela o transforme, deixe que ela, quando Jesus está a dizer que aquele comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em si mesmo. É isso que Jesus está a dizer, é a forma, a medida, a maneira de nós nos apropriarmos dele ser tão bem nosso, é fazê-lo através das palavras dele. Eu gosto desta ideia de que aquilo que nós somos o que comemos, como se diz, não é hoje? E é verdade, nós somos o que comemos. Aquilo que nós estamos a ler, aquilo que nós estamos a fazer, é isso que vai determinar quem somos. Eu vou saltar para o próximo rei, capítulo 17, rei Josafá. Estou a tentar ler aqui os meus textos que estão selecionados. Rei Josafá. Mais outro caso de um rei que voltou à lei do Senhor. 17, verso 3. Os irmãos querem um avivamento? Às vezes nós pomos muito ónus nos outros, ou então no geral. O Senhor dá um avivamento, mas o avivamento é o quê? O avivamento são coisas que acontecem com pessoas. Quando nós queremos Senhor, salva o nosso país. Mas o que é que isso quer dizer? O que é salvar um país? Deus não salva países. Deus salva pessoas. E às vezes nós ficamos tão no genérico que deixamos de cumprir no específico. Não, o avivamento, para ser geral, em boa verdade, o que nós devíamos orar, Senhor, faz um avivamento em mim. O que a igreja precisa é que eu seja avivado. O que a igreja precisa é que cada irmão, claro, se todos forem, a igreja é, obviamente. Mas esta coisa, às vezes, nós pomos tudo muito no artificial, não é? E veja aqui, capítulo 17, verso 3. E o Senhor foi com Josafá porque é que foi? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou as imagens dos Baalins. Ou seja, Deus é com alguém que volta aos caminhos do Senhor e abandona a idolatria. Verso 4. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E, meus irmãos, aqui não há volta a dar. Ou eu obedeço com toda a alma, com todo o coração, e Deus está do meu lado, ou então eu fico à minha mercê. E o rei Josafá disse, ele voltou aos caminhos iniciais. Verso 6. Exaltou-se o seu coração... pois, temos que ir devagarinho agora, verso 6. Exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os bosques do Judá. Ok, verso 9. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Um dos ministérios que Deus dá à igreja é o ministério do ensino. Temos que aprender. Eu lembro com muita saudade, eu gostava de um dia encontrar aquela senhora, a Dona Alice. Eu lembro com saudade da minha professora da escola primária, da 2ª à 4ª classe, a Dona Alice. Eu lembro com saudade porque não é só a questão da aprendizagem. Ela tinha idade de ser minha mãe, e eu lembro daquela senhora, o que eu lembro dela também é o afecto, a forma, como uma mãe. Ela ensinava os alunos, mas muito... porque as reguadas, eu disse da 2ª à 4ª classe, porque as reguadas que eu levei foi na primeira. Ok? Na primeira classe, com outra professora. Nós, os miúdos, somos tremendos. Pronto, eu merecia, ainda tenho o formigueiro aqui nas mãos. Okay? Isso foi na primeira classe. Mas na 2ª classe, a Dona Alice, 2ª, 3ª e 4ª foi a minha professora. E o carinho, o afecto, a ligação com o aluno, com a criança, o ensinar com carinho. E eu acho que fui um bom aluno. Eu aprendi muito com aquela senhora. Há uma delicadeza, há uma entrega, há um coração aberto. E quando nós ensinamos alguém, sabe que às vezes até na igreja, isto é mais para os meus colegas pastores, claro, às vezes até para ensinar pessoas é difícil pessoalmente. Há uns que têm mais facilidade, outras têm menos. Nós estamos a ler a Bíblia, e eu até digo assim, estou a ensinar isto, então ele é aluno do Instituto Bíblico, já está aqui há 3 anos no Instituto, isto é tão básico, ele não apanhou, mas temos que ensinar com carinho, com paciência, certo, meus alunos? Ok, já não este ano. Alguns já, o que o 3º ano é assim, já não quer estudar mais. Mas ok. E ensinaram entre o povo. Vamos saltar um pouquinho até o verso 10. Verso 10. Não sei se um irmão da congregação, já agora, um irmão, eu sei que somos muitos, um desafio. Verso 10, um irmão com uma voz forte. Verso 10. Faz favor, um desafio. Obrigado, irmã Rosa. Os irmãos estão a ver, quando o povo se virou para o Senhor, os próprios povos à volta tiveram temor do Senhor e diz que já não lutaram contra o povo de Deus. Já repararam, quando a Bíblia me enche a mim, também vai influenciar os outros à volta.
Eu quero dizer aos irmãos que muito dos nossos benefícios tem a ver com a reputação de outros irmãos. Eu vou dar um pequeno exemplo muito rápido. Quando eu cheguei a um lugar de uma das igrejas que eu pastoreei, fui uma vez abrir a conta bancária num banco, e quando eu cheguei ao banco, o gerente do banco, pronto, falámos o meu nome, profissão, os dados, e ele disse: não, o senhor é pastor evangélico? Eu conheço o seu colega. E quando eu falo no colega, pastor evangélico, ai. Sabe que eu beneficiei por causa da reputação do meu colega? Eu nunca cheguei a saber quem era o meu colega. Penso que era o nosso colega de Vila Real, penso que era o pastor que estava lá. Mas o nosso colega tinha tão boa reputação que quando eu fui abrir a conta e disse que é pastor evangélico, fica com a porta aberta. Não é maravilhoso, irmãos? É ou não é? Às vezes também acontece o contrário. Pronto, mas é às vezes. Será que nós estamos a abrir ou a fechar a porta a outros? Quando um dos meus filhos, não me lembro se foi os dois, mas pelo menos um dos meus filhos casou, quando nós estivemos a combinar o banquete lá no restaurante, foi tão interessante. Pois, pronto, sabe como é que é o negócio, não é? O prato, o preço por prato, aquelas coisas todas. E o senhor do restaurante, quando eu disse que nós éramos evangélicos, e falámos nas bebidas alcoólicas, o pacote, quando é que se dá os espumantes, aquelas coisas todas, quando eu disse que era cristão evangélico, e disse, e depois aquelas bebidas, quando disse evangélicos, sim, nessa parte podem ficar à vontade. Ou seja, ele deve ter percebido que nós não iríamos abusar no pedido daquelas bebidas alcoólicas. Quando eu disse que era evangélico, alguém abriu a porta para mim. Eu não sei quem foram os meus irmãos. Será que as pessoas à volta estão a ver que você é cristão, é evangélico? Ou será que nós estamos a fechar a porta? O bendito de um dos irmãos que eu tive o privilégio com quem trabalhar, um dos anciãos da igreja, um ancião daquela igreja onde eu estava, eu vou contar um episódio que marcou-me mesmo. Eu conto isto ao fim de tantos anos. Era um senhor que tinha, propriedades e pinheiros, aquelas coisas todas, e alguém estava a cortar as árvores. E quando chegaram à terra dele, alguém disse: vamos também tirar aqui uns pinheiros. E o outro disse: dele é que não. O que é que faz com que as pessoas respeitem o irmão sem o irmão lá estar? A reputação. O nosso ancião tinha um bom testemunho. A lei de Deus tem que nos mudar de tal maneira que chega aos outros de alguma forma. É isso ou não? Ou nós somos as vítimas? Eu fui apanhado pela Bíblia, agora que remédio eu tenho que obedecer? Ou será que nós temos aquele gosto, aquela alegria, aquele prazer? Eu vou saltar com os irmãos para o livro de Neemias. Neemias capítulo 8. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. E Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Eu não quero só ler a Bíblia para estudar, para preparar-me, para ensinar. Eu quero amá-la, eu quero obedecer-lhe e eu quero agradar a Deus através das Escrituras. E os irmãos também querem. Posso ver um sinal público daqueles que querem obedecer à palavra de Deus? A maioria dos irmãos querem. E os outros também querem? Amém? Veja aqui no capítulo 8 do livro de Neemias, versículos 1 a 3. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse, eles pediram, irmãos, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. E agora, escuta, a Bíblia não é para velhos. A Bíblia não é só para velhos. Eu digo velho, claro, com ternura, como é óbvio. Assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. É para todos, para homens, para mulheres. Mas já lá vamos avançar um pouquinho mais. Veja agora o versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Reverência diante da lei do Senhor. E às vezes eu ouço os meus colegas e tal, ok, tudo bem, vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Pode ser, claro que nós podemos ler tão bem sentados, com reverência, obviamente. Mas não faz mal expressarmos a reverência.
Diz que o povo ficou em pé e Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos. Já agora, irmãos, faz favor, expresse também a sua adoração diante de Deus aqui. Nós não precisamos que os irmãos estejam sempre a puxar. Irmão, levanta o braço. Não é preciso, irmão, faça isso voluntariamente. Olha, irmãos, quando nós precisamos que alguém nos puxe de reboque, é porque estamos a precisar de baterias novas. Nós não precisamos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Nós devemos ter automotivação para louvar a Deus. Obrigado pelos irmãos do louvor que estão a ajudar-nos. Obrigado. Mas sabe que os irmãos estão ali, eles também estão a adorar. Eles não estão só a fazer para nós, eles estão a adorar o Senhor. E a adoração deles, de alguma maneira, deve influenciar-nos, deve contagiar-nos. Obrigado aos irmãos. Mas nós não devíamos, num sentido, precisar disso. Entende o que eu estou a dizer? Então imagino que há um irmão, hoje não veio o pianista. Não vi o pianista, não canto. Não, o pianista veio, obrigado por ele ter vindo. Mas se ele não vier, o irmão vai cantar à mesma. Hoje não temos bateria, hoje não temos ritmo. Não tem ritmo, cria o irmão não tem uma perna direita. Faça assim. E às vezes nós ficamos tão dependentes da tecnologia, dependentes dos outros. Irmão, faz favor, louva ao Senhor. Louve com todo o coração. O povo levantou-se, o povo levantou os braços, o povo expressou. O irmão deve expressar. Irmão, quanto é o coração? É o coração, mas quando vai para a mesa comer, o que é importante é que o coração coma. Com aquela prótese toda esfomeada, direito a comer. Não, irmão, o irmão tem que comer, o irmão tem que expressar, o irmão deve manifestar esse louvor. Eles, irmão, chegou a lei, é a lei do Senhor, foi suficiente para eles se louvarem o Senhor, para se levantarem. Irmãos, isso só precisa, às vezes batemos palmas, levantamos os braços, não interessa, há formas diferentes, mas vamos expressar a nossa gratidão e a nossa alegria por nós termos a lei do Senhor. E diz que se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra, e no verso 8, e leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Verso 18. E de dia em dia, ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. Estamos numa festa, não é? E celebraram a solenidade da festa 7 dias. Todos os dias Bíblia. Todos os dias Bíblia. Todos os dias Bíblia. O meu último versículo, eu vou entregar o culto ao vosso pastor. O meu último versículo, e aqui eu peço que todos abram, por favor. Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6. O livro do profeta Jeremias. Aleluia. Nós temos um culto grande, não é? Temos ainda a ceia do Senhor. Eu quero manifestar, enquanto os irmãos abrem a vossa Bíblia, também a minha alegria e da minha esposa, certamente, estarmos com os irmãos e também de ver a igreja do Senhor. Irmãos, faz favor, avancem com os vossos projetos, missões, templo novo. Vamos em frente, irmãos. Estas terras precisam de um povo que viva a lei do Senhor. Veja aqui Jeremias capítulo 6, verso 16. Os irmãos, eu pedia que me acompanhassem na leitura, por favor, nosso último verso. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Leia comigo. Vamos ler todos juntos, irmãos. Assim diz o Senhor: pondo-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. E a igreja esta manhã vai dizer, andaremos. Amém. Deus abençoe os irmãos e vivam a palavra do Senhor.